Cara, se você tem dificuldade com escrita, se você acha que não escreve bem, esse vídeo é exatamente para você, porque aqui eu vou te passar algumas dicas simples, rápidas e eficazes para que você de fato consiga melhorar a sua escrita, tá? E aqui eu já quero adiantar que o foco, né, de escrita desse vídeo é texto dissertativo, então redações, né? Então o conteúdo desse vídeo vai te ajudar muito a escrever boas redações, por exemplo, né, onde você tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Esse é o modelo de texto que a gente vai trabalhar, eu acho que é o mais cobrado, tá? Em provas, escola, sei lá, concurso público, faculdade, enfim, esse tipo de texto é o texto, acho que a maioria das pessoas é, eu acho que é o texto que a maioria das pessoas costuma escrever, então é por isso que eu vou falar sobre esse modelo de escrita. Fechou? Então vamos lá. Para começar, né? Cara, é muito importante que antes de tudo você foque no quê? Nos comandos. Nos comandos que estão sendo solicitados. E aí, né, pensando em provas que valem nota e tal, os comandos são muito importantes. Se você deixar de responder algum dos comandos, você vai perder nota, efetivamente, né? Com certeza vai perder nota. Então, assim, é muito importante que você se atente sempre aos comandos. Você tem que grifar cada um dos comandos, tá? Que estão sendo solicitados ali na prova, né? E acho que prova é, inclusive, um exemplo muito comum onde você escreve texto dissertativo, né? Então, enfim, se aplica muito bem como exemplo aqui para o que a gente está conversando. Bom, você foi lá, grifou todos os comandos. Cite, explique, relacione, enfim, comandos. Agora você sabe o que está sendo solicitado de fato e o que você vai precisar se atentar. Porque é muito importante que você estude a questão antes de começar a escrever, tá? Não se escreve um bom texto a partir do texto, tá? Você precisa ter um repertório antes desse texto, antes dessa escrita. Você precisa interpretar bem a questão e o que está sendo solicitado para você, tá bom? Isso é básico, gente. Essas coisas aqui que eu tô passando pra vocês são básicas, tá? Você não precisa ser nenhum especialista em prova, em escrita, né? Você não precisa ter feito letras pra você saber disso, tá? Uma boa escrita. O que eu tô passando aqui, o que eu vou passar pra vocês ao longo desse vídeo, são coisas básicas que você precisa ter em qualquer texto, você precisa fazer antes de escrever qualquer texto, tá bom? E durante a escrita de qualquer texto também, tá? Então vamos lá. Primeiro que você vai fazer é isso. Beleza. Agora você sabe os conteúdos que você precisa saber e o que você precisa fazer com esses conteúdos. O que você precisa falar sobre esses conteúdos. Beleza. Sabendo disso, o que você vai fazer, cara? Você vai fazer um esboço de introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que é importante você fazer esse esboço, né? Você fazer basicamente um mapa mental dividido em partes do texto, porque todo texto dissertativo, argumentativo, precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é básico do básico do básico, tá? Se você não fizer isso, seu texto vai ser uma merda. Então você precisa ter isso, tá? O que você vai colocar na introdução? Na introdução, você vai falar sobre cada um dos pontos que você quer argumentar no desenvolvimento, que você quer falar sobre no desenvolvimento do texto, né? Então você vai apresentar sobre o que aquele texto vai falar. Isso na introdução, tá? No desenvolvimento, você vai desenvolver tudo aquilo que você disse que ia desenvolver, que você ia apresentar na sua introdução, né? E a conclusão, basicamente, geralmente, a conclusão é feita por síntese, né? O que é uma síntese? Você vai ver tudo que você falou no texto e vai fazer um resuminho sobre tudo que você falou no texto, né? Basicamente é isso, sem falar nada novo, não precisa, né, falar nada novo. Caso específico, né, um caso particular diferente desse seria o caso do Enem, né? Porque o Enem ele cobra, né, uma conclusão por intervenção, né? E aí você tem que sim trazer algo novo, né, uma proposta para resolver o problema que está sendo apresentado, mas aí é um caso muito específico, né? De um modo geral, esse estilo de texto aqui, introdução, desenvolvimento, conclusão por síntese, é o que vai se encaixar para tudo, tá? Então, assim, é muito importante que você tenha um conhecimento prévio, tá? Do assunto para escrever um texto. Você não vai tirar todas as coisas da sua cabeça, você tem que ter estudado antes sobre aquele assunto, né? Então, assim, fica muito difícil você escrever um bom texto sem ter um bom repertório por trás, tá?
Então, é muito importante que você amplie também a sua visão de mundo, tá? É uma outra dica aí, não seja uma pessoa sem conhecimento nenhum, seja uma pessoa que estuda, que gosta de conhecer, que gosta de aprender, que gosta de ir atrás. Mesmo que você estude por vídeos, tá? Eu sou uma pessoa também que não curte muito leitura, tá? Eu leio por obrigação. Eu, assim, tenho que ler muito na minha graduação, eu faço faculdade de Ciências Sociais, mas, assim, e a leitura também eu tenho certeza que ajuda muito na escrita, tá? Eu tenho certeza que se eu tivesse, assim, o costume de ler, nossa, né? Porque daí você vê como escreve cada uma das palavras, você aumenta o seu repertório de palavras é, bonitas, né? Palavras sofisticadas. E aí, consequentemente, você consegue escrever um texto melhor, sem muitas repetições, né? Com maior variedade de conectivos, enfim. Fica um texto muito mais interessante, tá? Mas eu mesmo, assim, como eu não curto muito ler, o que eu puder estudar sem ler, eu tô estudando, sabe? Não recomendo. Se você gosta de ler, leia, porque é muito melhor estudar lendo, tá? Mas, assim, eu gosto muito de ver vídeos, eu estudo por inteligência artificial também, então eu presto muita atenção nas explicações dos professores, isso me ajuda demais também, né? A montar ali o meu repertório, para quando chegar na hora da prova, quando chegar na hora de escrever o texto, eu ter ali um conhecimento prévio, né, do que eu preciso saber para poder escrever, né? E cara, caso assim seja um assunto que talvez você não domine tanto, uma coisa que eu recomendo você fazer antes de fazer essa estrutura, tá? E mesmo se for um assunto que você domina, na verdade, é algo que vai te ajudar, tá? Se você quiser, né, fazer um mapa mental de tudo que você sabe sobre aquele conteúdo que está sendo solicitado, que você escreva sobre, né? É muito interessante, tá? Então, assim, o que você pode fazer? Você pode, bom, eu tenho que falar sobre isso daqui. O tema é esse, o assunto é esse, né? Eu tenho que responder sobre isso daqui. O que eu sei sobre isso? E você começa a fazer um mapa mental. Você começa a anotar todos os tópicos. Ah, eu sei isso, isso. E numa folha mesmo de rascunho, né? Eu sei isso e isso. Sei lá, sei 5 coisas sobre esse assunto. Então, o que dessas 5 coisas eu vou utilizar no meu texto, né? Eu acho importante utilizar no meu texto. Então, é fazer também esse reconhecimento aí do que você sabe sobre e essa seleção do que de fato é importante que você coloque no seu texto, né? Então é isso, tem todo um processo por trás da escrita, tá? Não é só ler uma vez a pergunta, ler uma vez a questão, ler uma vez o que está sendo solicitado e sair escrevendo. Se você fizer isso, seu texto não vai ser bom, tá? Seu texto vai ser ali no máximo um 7, se você for bem, entendeu? Mas olha lá que eu acho que para que, bom, assim, eu que sempre fiz isso, a minha menor nota em toda a minha graduação, em todo o ensino médio, em tudo na minha vida que eu fiz, a minha nota mais baixa, de 0 a 10 sempre foi 7, fazendo esse passo a passo, porque eu sempre me preocupei muito, assim, claro que eu aprimorei isso depois que eu fiz cursinho para vestibular e tal, né? Porque de fato, assim, na escola eu não aprendi a escrever nada, né? O que eu aprendi a escrever na escola era o básico, assim, sem estrutura nenhuma, sem nada por trás, né? Sem esqueleto nenhum por trás, né? E eu já ia muito bem, porque, enfim, eu sempre tentei dar o meu melhor, né? Sempre tentei ter o mínimo de sentido naquilo que eu estava escrevendo, né? O mínimo de coesão possível, né? Então, para nível de escola pública, eu escrevia bem. Mas aí você vai precisando aprimorar, né? Conforme você vai subindo e você vai, enfim, chegando a níveis mais altos, assim, que te cobram mais, né? Como uma graduação, por exemplo, você precisa aprender a escrever melhor, porque senão você fica para trás, suas notas são baixas e, enfim, né? Então, mas assim, cara, eu passei aqui, ó, o beabá básico, que você vai levar pro resto da sua vida aqui, é difícil você esquecer. Então vamos lá, ó, recapitulando. Basicamente, o que você precisa fazer? Você precisa ver os comandos, analisar os comandos que estão sendo solicitados para você. Cite, explique, relacione, enfim, comandos. Depois você vai ver o que você precisa é, falar a partir desses comandos, né? Qual é o assunto que está sendo cobrado a partir desses comandos, né? Você vai precisar citar o quê? Explicar o quê? Relacionar o quê? Beleza, fez isso? Entendeu a questão perfeitamente.
Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer um mapinha mental com tudo que você sabe sobre aquele assunto. Beleza. Fez o mapinha mental, você vai selecionar de tudo que você sabe o que você considera ser mais importante para a escrita daquele texto. Selecionou o que você considera ser mais importante para a escrita daquele texto, você vai, de fato, criar ali o seu modelinho. Bom, então na introdução eu vou apresentar esses assuntos, e aí no desenvolvimento eu vou desenvolver estes assuntos, né? Aprofundar esses assuntos que eu apresentei na introdução, e na conclusão eu vou fazer basicamente um resumo sobre tudo que eu falei até então. Fechou? Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima e tchau, tchau.